Olá, turma. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao início do canal, né? Ao início aqui do meu canal e particularmente ao início desse projeto que a gente está iniciando hoje. Eu vou me apresentar brevemente aqui para quem não me conhece. Meu nome é professor Arlindo Elias. Eu sou fisioterapeuta de formação. Sou graduado há 22 anos e sou professor universitário há 15, ah, tanto dos cursos de fisioterapia quanto de educação física. Atualmente eu estou lecionando na Faculdade Estácio de Sá de Vitória. E a ideia desse canal aqui é justamente servir como um complemento às minhas aulas, onde aqui eu posso explorar alguns temas, onde muitas vezes nas aulas a gente tem um tempo um pouco mais restrito, né? E aqui a ideia é a gente aprofundar um pouco mais em algumas práticas, ok? Sou especialista em osteopatia, então trabalho com terapia manual já há praticamente há quase 20 anos, né? Tem 18 anos que eu estudo osteopatia e trabalho em consultório, né? Também sou graduado em matemática e juntando a fisioterapia com a matemática, atualmente eu estou junto com o grupo de pesquisa do Núcleo de Tecnologia Assistiva da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, conduzindo algumas pesquisas na área de cinesiologia e biomecânica aplicada. Esses projetos ainda estão iniciando e eu devo apresentar aqui alguns resultados no futuro. Bom, então todos sejam muito bem-vindos, né? A ideia aqui é eu apresentar a vocês também tópicos específicos da minha área de atuação. Então, o que que vocês vão ver aqui nesse projeto, nesse canal, basicamente, são tópicos relacionados à prática baseada em evidências e também à anatomia clínica e à cinesiologia e biomecânica, que são, na verdade, os os tópicos onde eu atuo, né, as áreas, minhas áreas de atuação. Espero que vocês gostem desse conteúdo, né? E, claro, qualquer sugestão, vocês podem escrever aqui nos comentários. Os comentários aqui vão servir como uma boa plataforma de fórum, né, para a gente tirar dúvidas e trocar uma ideia. Tá joia? Bom, iniciando aqui as atividades do canal, eu gostaria de trazer um projeto, começar um projeto que eu já queria ter feito há muito tempo, mas por uma questão de tempo mesmo, né, de disponibilidade de tempo, a pandemia também que teve, né, atrapalhou muitas coisas, né, nesses últimos anos, eu não consegui executar esse projeto de uma forma presencial. Então, esse ano, discutindo com alguns alunos no final do ano passado, na verdade, surgiu essa ideia de trazer para a plataforma digital esse conteúdo sobre prática baseada em evidência, né, que nós chamamos aqui de projeto PBE, e hoje nós estamos fazendo uma aula de apresentação desse projeto. Essa, essa ideia já é assim antiga, e o que que eu queria com isso, né? O que que eu queria iniciar com isso? Bom, a prática baseada em evidência é uma ela é uma realidade da nossa profissão. Então a nossa profissão ela ela se baseia muito nisso hoje, né? Hoje nós temos uma profissão, estou dizendo da fisioterapia e também da educação física, uma profissão muito rica em, em pesquisas, né? E muitas vezes nós, em particular os alunos, nós não aproveitamos isso. E por que que nós não aproveitamos? Porque nós não temos estratégia para poder aprender junto com os artigos, para ler artigos, para buscar as evidências na literatura, né? Então a ideia desse projeto é justamente levar ao aluno, ao estudante ou a quem interessar, né, obviamente, estratégias que ensinem vocês a trabalhar nesse contexto. Ok? Então, PBE é uma sigla que significa Prática Baseada em Evidências. E ao longo dessas aulas que vamos ter aqui, nós vamos aprender que a PBE ela não é apenas uma leitura de artigos científicos, ela tem outros dois pilares, ok? Pilares também muito importantes, e nós vamos aprender em detalhes mais para frente, ok? E dessa forma, eu gostaria de ensinar a vocês, né, algumas estratégias
de PBE para que vocês possam fazer educação continuada, né? Particularmente os alunos que já estão em fase final de formação. Então, esses alunos, muitas vezes, eles ficam perdidos, não sabem por onde começar, ou chega algum paciente novo, né? E eles não sabem muito como atuar, o que fazer, né? Então, a PBE é interessante para que esse aluno ele comece a dar os primeiros passos, né, no seu campo profissional, e também serve como atualização profissional para profissionais que já estão no mercado há mais tempo, ok? Então, muitas vezes você já tem 5, 6 anos de formado, já atuando no mercado, e aí você tem aquela percepção que falta alguma coisa, ou que você quer estudar um pouco mais, mas você não sabe por onde começar. Então, o estudo da PBE, né, a inclusão da PBE, desses conceitos na sua prática, pode ser interessante para aprimorar os seus conhecimentos e fazer com que você seja um profissional mais qualificado, ok? Então, a quem se destina esse projeto? Esse projeto, ele primeiro se destina a acadêmicos, particularmente, né, a acadêmicos que estão em formação, onde eu gostaria de ensinar essas estratégias, porque quando os alunos eles estão passando pelo processo de graduação, é muito comum que os professores peçam leituras de artigos científicos. Acho que todos os alunos da área de saúde, particularmente, passam por isso. E muitas vezes a gente se depara com um aluno perdido na estrutura de um artigo. E isso acaba fazendo com que ele leia um artigo da mesma forma como se lê um livro. E isso não é o desejável. O artigo ele é uma forma de literatura que você tem que interpretar e não sair por aí acreditando em tudo que está ali. Então, quando nós falamos em prática baseada em evidência, inclui também a, a leitura e interpretação de artigos científicos. Nós vamos lidar muito com isso aqui nas próximas aulas, ok? Então, isso já é um projeto dedicado aos acadêmicos para que eles já entrem nesse mundo e possam ter a sua própria independência e possam estudar sozinhos ao longo de toda a sua formação. Para você que já é profissional, você vai ter condições de fazer uma educação continuada, como eu expliquei anteriormente, né? E incluir a prática baseada em evidência no seu trabalho, de maneira que você tenha um aprimoramento profissional bastante significativo. Um outro ponto também interessante é grupos de pesquisa, formação de grupos de pesquisa. Quando um professor ele quer formar um grupo de pesquisa, eventualmente ele reúne alguns alunos e óbvio que esses alunos eles têm que começar a ler os artigos científicos para entrar no campo de pesquisa proposto pelo professor. E isso aí muitas vezes é uma barreira, porque a gente chega àquele problema inicial, onde o aluno muitas vezes não sabe como lidar com o artigo, né? Então, eu acredito que esse projeto, essas pequenas aulas, possam servir também como material introdutório para que alguns professores entreguem aos alunos para que eles estudem e aprendam o que é a prática baseada em evidência, de maneira que consigam avançar um pouco mais nos seus respectivos grupos de pesquisa, ok? E também, não menos importante, a todas as pessoas que são interessadas em literatura científica, né? Se você quiser aprender um pouco mais sobre pesquisa e ciência, esse canal aqui, esse projeto pode ajudar você a entender um pouco mais do que nós estamos falando. Joia? Bom, então quais são as características desse projeto? Como que nós vamos conduzir como que eu vou apresentar esse material a vocês, ok? Bom, primeiro, eu vou estar produzindo aqui algumas videoaulas. Essas videoaulas, assim como essa que a gente está passando agora, serão postadas no YouTube, no meu canal do YouTube. Por que que eu vou postar isso no YouTube? Primeiro, por uma questão de divulgação, distribuição desse material é mais interessante. E a praticidade. Pelo YouTube você pode acessar esses vídeos em qualquer lugar pelo seu celular. Então, quando você tiver ali 10 minutinhos disponíveis, então você pode ali assistir uma aula ou até mesmo repetir a aula, caso você não tenha entendido algum tópico. Ok? Então, o YouTube eu acho que é uma plataforma mais interessante para fazer essa distribuição do que a gente montar alguns grupos fechados, né, e mandar os links por e-mail, enfim, acho que ficaria muito mais trabalhoso. Essas aulas eu pretendo fazê-las
um tempo curto, de forma bastante objetiva, para que a gente extraia mesmo a essência de todos os tópicos que eu quero apresentar a vocês. Talvez essa aula de apresentação seja um pouquinho mais extensa, né, porque aqui eu estou fazendo algumas apresentações, né, mas em geral eu pretendo fazer no máximo 10 minutos, 10, 15 minutos talvez no máximo de aulas. Nós teremos leituras complementares, onde eu vou disponibilizar alguns artigos ou algum material nas descrições dos vídeos. Então, no final dessa aula, já teremos aqui alguns artigos para leitura complementar. E essas leituras complementares são também parte dos exercícios que eu vou propor a vocês ao final de algumas aulas. Então, teremos alguns exercícios, questões, discussão de casos clínicos. Então, tudo isso será apresentado a vocês em detalhes nas próximas aulas e ao final das apresentações. Joia? Então, da mesma forma, nós teremos alguns casos clínicos que estão descritos em alguns livros que eu vou estar apresentando daqui a pouco, ou casos clínicos reais, que são os meus atendimentos, né, ou atendimentos de colegas, que eu vou trazer aqui para que a gente tenha uma discussão sempre nesse contexto da prática baseada em evidência, ok? Para que vocês consigam, de certa forma, visualizar na prática como que a gente pode aplicar esses conceitos. E mais para frente, quem sabe, né, trabalhar um pouquinho sobre alguns conceitos de escrita científica para aqueles que desejam dar um passo além nesse mundo da ciência. Bom, esses são os livros base, os quais eu estou me apoiando para a construção desse material, ok? São os que eu recomendo. São 3 livros em inglês, né? Então a língua inglesa a gente vai ver que pode muitas vezes ser uma barreira para a prática baseada em evidências, mas é importante que essa barreira seja vencida, porque o material que é produzido em língua inglesa, ele é um material mais atual, de mais qualidade. Então, já sigam aí essa primeira recomendação. Estudem a língua inglesa, façam um bom curso de inglês, para que vocês tenham acesso a esse tesouro, que é esse material publicado pelos grupos de pesquisa de outros países, né? Existe pouca coisa publicada em língua portuguesa, e as próprias revistas nacionais que já alcançaram aí um prestígio melhor, já publicam artigos também em inglês. Tá joia? Então pensem nisso, é muito importante. Então esses são os 3 livros os quais eu vou me basear, os tópicos que eu vou apresentar a vocês. Né? Esse primeiro livro da Linda Fetters, a capa azul, ele é de 2018. O da Diane Jewell, do meio, ele é de 2022, ele é um material mais atual, um pouquinho mais detalhado, mais técnico. E o último, de capa vermelha, ele é um material de 2011, mas também tem tópicos muito interessantes, vale muito a pena, e exemplos muito interessantes, vale muito a pena a gente segui-los. Joia? Também nós forneceremos aqui alguns artigos. Esses artigos serão sempre colocados como links na descrição dos vídeos. Eu vou estar sempre indicando a vocês essas leituras. Já teremos 2, né, nessa mesma aula. E eu espero que vocês, a partir do momento que nós formos entrar mais detalhadamente nas anatomias dos artigos, né, o que é um artigo de ensaio clínico randomizado, o que é um estudo observacional, enfim, o que é uma revisão sistemática, a gente vai tratar sobre esses elementos todos. E a partir do momento em que a gente for discutindo isso, eu espero que vocês tenham uma facilidade cada vez maior na compreensão da informação que esse artigo traz. Ok? Então, inicialmente, são dois editoriais sobre prática baseada em evidência, que não tem muita dificuldade técnica, é mais para a gente fazer uma introdução ao tema que nós estamos tratando no início desse projeto. Então, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, né, para que vocês possam acessá-los mais tarde. Bom, e com isso nós concluímos a nossa primeira apresentação. Eu gostaria de dizer que eu estou muito empolgado com esse projeto, acho que vai ser um projeto muito interessante, que pode ajudar muitos de vocês. Talvez seja a grande dúvida de alguns, né? Enfim, essa dificuldade, né, em lidar com prática baseada em evidência, leitura de artigos, né? A gente vai ver também os outros pilares da PBE que também são muito importantes e como integrar esses 3 pilares na nossa prática. Tá joia?
Então, essa foi uma aula introdutória, onde eu me apresentei a vocês, essa é uma primeira experiência aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente, entrando agora na problemática da PBE, a gente vai definir esse problema, o que significa PBE, quais são os seus pilares e quais são as dificuldades de implementação disso no nosso dia a dia. E também vamos discutir um pouquinho sobre o conceito de evidência. O que é evidência? Quando eu falo evidência científica, o que de fato eu quero dizer? Ok? Como exercício, fica a proposta de vocês acessarem aí a descrição do vídeo e fazerem a leitura dos materiais que eu postei lá. Ok? Desde já eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado e fiquem atentos para as nossas próximas apresentações. Um abraço e até a próxima.